Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que farei, para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na sua própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor um a um e disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: toma a tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O administrador infiel é o título deste trecho da Palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, em que a gente já ouviu muitas vezes, e muitas vezes a gente fica meio pensativo, né? Por que na parábola que Jesus conta, o Senhor, né, daquele mau administrador, elogia aquela atitude ruim? Não é Jesus que está elogiando a atitude, né? Aqui na Bíblia de Jerusalém, quando a gente vê aqui o versículo 8, e o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Esse Senhor aqui, letra minúscula, tá bom? Não está falando de Jesus, né? A palavra de Jesus é: pois os filhos desse século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz, né? Jesus dizia aos discípulos, aí São Lucas vai narrando que Jesus foi falando. O que aconteceu? O administrador, ele era corrupto. Ele dissipava os seus bens, os bens do seu senhor. E alguém que via isso acontecer foi lá e denunciou ele. Falou: olha, aquele homem que administra seus bens, ele está sendo fraudulento com você, ele está dissipando seus bens, ele está te roubando. E aí aquele rico ficou com medo, né? De acontecer o pior. E já agiu logo, chamou ele e falou assim: presta conta de tudo, porque o que falaram de você não tem condições de manter você aqui.
e iria ser mandado embora. Quando a gente vê essa realidade e a reflexão que esse homem faz, ele começa a pensar no que vai ser dele. Ele vai perder tudo e vai fazer o quê? Cavar, ou seja, vai trabalhar com as próprias mãos? Ele não tem forças. Ou porque já era de idade avançada, ou porque não tinha força física para esse tipo de trabalho. Tem gente que é mais franzino, né, vamos dizer assim. Então ele avaliou essa possibilidade e viu que não tinha. E não era uma boa ideia. Pedir esmola. Tem vergonha. Ou seja, as opções dele para trabalho eram poucas. Praticamente nenhuma. Ele só sabia fazer aquilo, administrar. Só que ele era desonesto. Por isso perdeu o trabalho. Então ele pensou, o que eu vou fazer? Se eu não tenho força para cavar e tenho vergonha de mendigar. Eu já sei o que eu vou fazer. Para que alguém me receba na sua casa quando eu for tirado daqui. O que ele fez? Ele começou a diminuir o valor que aqueles devedores do seu patrão tinham para pagar para o seu patrão. E a gente pensa que isso é uma virtude desse homem, mas não era. Aqui na Bíblia de Jerusalém, se você olhar na nota de rodapé, que no final aqui do versículo, no meio do versículo 8, a palavra prudência aqui, tem uma nota de rodapé, a letra A. E ela vai falar justamente o seguinte: segundo o costume tolerado na Palestina naquela época, o administrador tinha o direito de conceder empréstimos com os bens do seu senhor, que é o que ele fazia. Quanto você deve? Eu devo 100 barris. E o outro? Devo 80. Então, foi um empréstimo que aquele administrador concedeu em nome do seu senhor para aqueles homens que deviam ele. E aí ele continua. Como não era remunerado, quem? O administrador. O administrador não recebia salário. Ele era como um escravo que administrava aquele lugar. José, quando foi vendido para os seus irmãos para o Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era um egípcio, um militar lá, um grande do Egito. E, por causa das suas capacidades, se tornou administrador da casa dele. E a coisa foi para frente, porque José, né? Ele era um excelente administrador. José, o filho de Jacó, né? De Israel. Só que ele era um escravo, porém administrador. Todo o dinheiro da casa de Potifar passava nas mãos de José. E Potifar ficava assim, tranquilíssimo com isso, porque tudo funcionava bem. Ele não pode decidir do jeito que você quiser e está tudo dando certo. Mas ele não era remunerado, ele não tinha um salário, ele era o escravo. Era o caso desse administrador. Ele não tinha remuneração. Então o que ele fazia? Ele se indenizava, aumentando no recibo a importância dos empréstimos. Então, o que esse homem fez? Quando ele viu que foi denunciado, ele chegou para aqueles homens que ele tinha feito empréstimo em nome do seu senhor e perguntou: quanto você deve? Devo 100, só que na verdade ele não devia 100. Ele aumentou o juro para ele ter outros 50 em cima. Olha, 100 barris de óleo, respondeu, versículo 6, né? Estou no versículo 6. 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: toma a sua conta, senta e escreve 50. Ele não podia simplesmente tirar 50 barris de alguém que estivesse devendo ao senhor dele, sem que isso desse um prejuízo maior ainda àquele senhor que queria mandar ele embora por má administração, por fraude. De onde vieram esses 50 barris de óleo que ele conseguiu tirar da conta do devedor? Esses 50
foi ele mesmo que tinha colocado. Dentro do empréstimo, ele fez as contas e falou assim, você vai ter que pagar 100. Mas, na verdade, o homem tinha que pagar só 50. Então, ele dizia que o homem deveria 100 e dizia para o patrão dele, para o senhor dele, que devia 50. Na hora de receber, ele recebia em nome do patrão, dava os 50 para o patrão e ficava com os 50 para ele. Ele se indenizava. Da mesma maneira fez com as medidas de trigo. Quanto você deve? Devo 80. Então senta aí e escreve 50. Não, deveria 100 medidas. Então senta e escreve 50. Então ele foi e tinha aumentado mais 20. Como ele fez isso para devolver, o senhor que ficou sabendo da história fez o quê? Elogiou. Você foi esperto. Você sabe que vai ser mandado embora, mas esse povo aí, que você deu um desconto falso para eles, vai te acolher na sua casa. Você foi esperto. E qual é o princípio eterno? Porque até aqui foi só uma história que não é princípio eterno. Mas o princípio eterno está aqui. Pois os filhos desse século, deste mundo, são mais prudentes com sua geração, com esse mundo que passa, do que os filhos da luz. Ou seja, ele deu um jeito de não ficar, desculpa a expressão, lascado, de não se dar mal. Por quê? Porque ele não tinha força para cavar e tinha vergonha de mendigar. Então ele deu um jeito de fazer amigos. Para quê? Para que ele tivesse onde ficar, continuasse tendo o seu sustento. É assim que funciona no mundo, é assim que funciona com as corrupções. As pessoas fazem suas amizades, muitas pessoas fazem amizades e criam laços com outras por interesse próprio. Não é algo que se faz de coração puro, aberto, de verdade. E com isso não estou dizendo que é todo mundo que faz isso, mas muita gente faz isso. Os negócios são negócios. Não são muitas as pessoas honestas que a gente encontra por aí. Infelizmente. Por quê? Porque elas não acreditam que honestidade vale a pena? Acreditam. Mas muitas delas acabam cedendo à desonestidade por acabar perdendo a fé nos outros. Perdendo a esperança de que vale a pena. E maculando sua própria pessoa com seu próprio caráter, com a desonestidade. E Jesus está dizendo que essas pessoas que fazem isso para se dar bem no mundo estão fazendo com esperteza e usando sua inteligência, sua esperteza dentro das características do mundo, que é a injustiça, que é ser melhor que os outros, que é levar vantagem, que é maquiavélico, né? Os fins justificam os meios. Está dizendo que as pessoas que agem assim são mais espertas nos seus negócios do que nós. Nós precisamos aprender a sermos espertos nos nossos negócios. Qual é o nosso negócio? Nosso negócio é salvação, é reino dos céus. É vida, administrar vida, a nossa vida com prudência. Então, se eu vejo que a minha vida não vai bem e que o meu destino vai acabar sendo ruim por causa disso, e a minha vida, eu olho para a minha vida espiritual, sobretudo, e a partir dela, todo o resto, toda a minha vida secular, porque ela vai passar aqui, mas a vida do Espírito ela não passa. Ela é transformada. Onde um dia haverá um juízo. Onde, com a graça de Deus, se eu vivo na bênção, na graça de Deus, eu serei um habitante do céu. Com Jesus e todos os santos. Mas, ao contrário, eu não vou morar no céu. Deus nos livre, né? Deus me livre. Quero ir para o céu. Mas, para que nós entendamos, nós que temos fé, que essa é a realidade que nos cerca. A realidade que cercava aquele homem não passava da terra. Qual era a realidade?
Bom, se eu for mandado embora daqui, sem força para cavar e sem coragem de mendigar, eu vou morrer. Então vou fazer alguma coisa. E ele fez o que estava ao alcance dele e tirou a carta da manga. Nós precisamos fazer isso, é o que Jesus está falando. Eles são mais espertos, mas olha, cristão, acorda. Eu preciso ganhar o tempo perdido. Se eu perdi o tempão da minha vida vivendo uma vida fora da graça de Deus e eu descubro isso, e eu me dou conta de que, nossa, eu preciso mudar. Eu caio em mim mesmo, né? Eu tenho um insight de que eu preciso mudar antes que seja tarde. Eu preciso fazer alguma coisa rapidamente, de maneira concreta, para que eu entre no convívio dos eleitos. Numa palavra, conversão. Abandonar a maldade, abandonar o que é errado, porque aquele homem não abandonou o que estava errado, não. Ele fez o que fez errado lá e foi elogiado porque foi esperto. Ele usou da carta na manga que ele tinha, daquilo que era a fonte do lucro dele, indevido, para usar a seu favor ainda. Ele saiu, mas ele tinha a oportunidade de estar numa casa de alguém, porque aparentemente ele fez o bem para aquela pessoa. Só que no céu as coisas não são assim. No reino dos céus não é a aparência que conta. É a vida, é a verdade, é a sinceridade. Dá para fingir para qualquer pessoa, mas não dá para fingir para Deus. Era o caso dos fariseus, que eram hipócritas. Nem todos, né? Por isso que eu falei assim. Dos fariseus, daqueles que eram hipócritas. Saduceus, doutores da lei, escribas, tinha gente hipócrita e tem gente hipócrita em todas as áreas da sociedade. Que pode mentir para qualquer pessoa, enganar todo mundo, mas a Deus não engana. E é isso que a gente precisa entender, que apesar dessa esperteza deles, nós precisamos usar dos nossos meios, da verdade, da sinceridade, da abertura de coração, da humildade para alcançar as graças que vão nos manter na salvação. Porque aquele homem corria risco de ficar no olho da rua, na rua da amargura, mas o nosso risco é maior. Se nós estivermos fora da graça de Deus, o risco que nós corremos é de morte. E morte eterna. Então, vamos ser espertos em nossos negócios, como verdadeiros filhos da luz, a exemplo, e aí que está, a exemplo dos filhos deste mundo, os filhos desse século. Ou seja, a gente tira um ensinamento do mal, o empenho que muita gente tem em fazer e praticar o mal, a forma como as pessoas estabelecem relações, se unem pela maldade. Nós precisamos muito mais nos unirmos pelo bem, pela graça, pela salvação. Vamos anotar no nosso diário? Princípio eterno, versículo 8b. Né? Pode anotar o 8 inteiro também, se quiser. Está bem contextualizado aqui no restante. E é isso. Os filhos desse século são mais prudentes, e ainda são, é o princípio eterno, do que os da geração. Mas esse princípio eterno não foi dito para que nós nos acomodemos e aceitemos. Não, é assim mesmo. É assim. Mas ele contou essa parábola para servir de exemplo para nós. Olha, aprenda com eles, mas não faça como eles. Jesus já usou essa palavra para explicar como se deveria viver a lei, sem, contudo, depender das pessoas, do exemplo das pessoas. Falando dos fariseus. Façam o que eles digam, mas não façam como eles fazem. Anota também no seu diário qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, o convite está aí na tela para você se inscrever,
acionar o sino da notificação, deixa um like, porque o seu like evangeliza, e juntos vamos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Então, está convidado a fazer conosco informações importantes para que você saiba como fazer o passo a passo, estão aqui na descrição do vídeo, desse e de todos os outros, tá bom? E tem também algumas sugestões que eu vou deixar aqui no final. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.